a gente tem um termo, né, que se usa em jornalismo, né, que é o chapa branca, que é o assessor de imprensa, que, no caso, você é um assessor de imprensa, aliás, coordena toda essa área de comunicação e, assim, a gente imagina que deveria sempre falar bem, né? Claro, escrever um livro chapa branca. Chapa branca, falando bem da instituição da qual, né, o pertence. Não houve esse problema? Esse filtro? Não houve. Quando eu me propus a escrever, eu me propus a escrever um livro jornalístico contando não só os fatos positivos, mas também as crises, né? Eu queria mostrar como uma universidade com as características da Unicamp, que é uma universidade bem peculiar, eu vou dizer depois por que essa peculiaridade, como é que ela nasceu e se desenvolveu. Para escrever um livro chapa branca, onde só falasse de coisas positivas dos personagens, é melhor escrever um grande folheto institucional, né? E isso eu não queria fazer. Eu não queria saber se a universidade ia publicar ou não, eu queria fazer daquela maneira. E para isso eu entrevistei pessoas, eu entrevistei 70 pessoas, além de consultar os arquivos existentes sobre o Zeferino Vaz, sobre a própria universidade. E essas pessoas, eu combinei com elas que elas deveriam ser francas. Elas deveriam contar tudo que fosse possível contar. E isso aconteceu. E aí, nem sempre as versões coincidiam, mesmo quando o episódio tinha várias pessoas, as versões eram diferentes, porque a visão das pessoas é diferente. A pessoa esquece, ela doura a pílula, ela, às vezes, a imaginação dela acrescenta um pouco ou diminui um pouco. E só mesmo no confronto entre as versões é que eu pude chegar a um meio termo, sem a garantia de que os episódios estejam contados na sua plena verdade. Mas isso a essa altura já não me interessa. Tanto que na introdução ali eu digo, olha, não vou garantir que seja verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Existem reflexos da verdade. E o livro é composto dessas histórias. Então, sua metodologia foi, além de pesquisas, também entrevistar pessoas. Como um repórter. E também ir publicando, pelo que eu pesquisei, foi no jornal da Unicamp, pela internet, ou pelo jornal? Não, pelo jornal impresso, depois migrava para a internet, aí as pessoas liam, muita gente veio me procurar, pessoas que eu não tinha entrevistado, ou até que eu tinha entrevistado, falaram, aquele fato não foi bem assim. Então, foi para isso que eu publiquei antes, para incorporar contribuições posteriores à primeira redação. E, de fato, isso foi muito útil, porque, em geral, não havia muita discrepância no fato, mas havia lacunas, por exemplo, ou desvios. Se a pessoa conseguia demonstrar para mim que o fato tinha contornos diferentes, eu modifiquei na redação definitiva. E, assim, o livro foi lançado recente, 5 de outubro, que foi o aniversário da Unicamp, quando ela fez 40 anos. Ah, foi exatamente no dia, isso, né? E essas publicações, aos poucos, seriadas, foram feitas durante que período? De fevereiro até agosto, porque eu planejei, o jornal é semanal, né? Então eram mais ou menos 35 edições necessárias para que o livro saísse inteiro. Eu planejei para que sobrasse um tempo para que a parte editorial fosse executada. Isso foi correta o cálculo. Na orelha, né, aqui do livro, tem uma informação interessante, tem uma observação assim, interessante que resume um pouco o que é o livro, né? Que diz 15% da pesquisa produzida no país é feito na Unicamp, 12% das teses e dissertações defendidas no Brasil são da Unicamp. A Unicamp lidera o topo da lista em artigos publicados em revistas internacionais acreditadas. Per capita. Per capita. Em relação à população, em relação ao número de pesquisadores, a USP, por exemplo, é muito maior, então tem um volume maior, mas se pegar per capita, a Unicamp é melhor. Também é o topo da lista em patentes aprovadas no país. Isso aí, considerando não só o universo da universidade, mas todas as instituições, inclusive a Petrobras.
Aí vem uma pergunta: em que medida o legado de Zeferino Vaz contribuiu para essa realidade? Pois a pergunta tudo, que está no livro. Isso, tudo isso que você... Eu não aguentei por causa do seguinte, essa orelha, ela só omite um fato. O melhor programa de televisão do mundo está na Unicamp, que é esse aqui, viu? Esse detalhe é omitido. É verdade, mas... Você não leu ou é omitido? Ou omitido? Não, eles não colocaram. Não colocaram. Não Eu colocaram. estou fazendo a correção, viu? O melhor programa de televisão do mundo é esse aqui. Estranho isso, porque isso é tão óbvio, né? É óbvio. Esqueceram. Mas é que a história só vai até 81. A história vai até 81. Empresta o livro aí um instantinho só. Como é muito difícil a gente traduzir num meio audiovisual um livro impresso, né? Eu vou aproveitar, antes de você responder o que ela perguntou, né? O livro tem os seguintes capítulos. Prólogo, depois começa o Mandarim, a última viagem, o Mandarim, flores fúnebres, persona non grata, o triunfo dos generais, aventuras de um revolucionário, a volta por cima, o canavial, pano de fundo, a rua das ciências ocultas entre aspas, reinações de Zéfiro, barricadas de 1968, à sombra do AI-5, AI-5 é o ato institucional número 5, instituído pela junta militar que governava o país durante o regime militar. O caso Valverde, como livrar-se de um general de brigada, vademecum para dirigentes, a crise faustiana, trovoadas de 1971, guerra de guerrilhas, entre aspas, senhor de baraço e cutelo, fecha aspas, cabeça a prêmio, uma reunião do conselho, a diáspora, o fator Del Bosco, o Mandarim inamovível, a volta aos porões, o Mandarim prepara sua retirada, tramas palacianas, começa a era pós-Zeferino, choca-se o ovo da serpente, a grande crise, a resistência, fim da idade da inocência, a integração dos conflitos. E ainda tem um epílogo, leituras, personagens entrevistados, índice remissivo. Ou seja, ele é bem... não sei se a palavra... Ele é bem jornalístico, ele é bem dividido em pequenos... Cronologicamente trechos, também. Ele começa nos anos 50, antes da criação da Unicamp, e termina em 82 com a posse do reitor José Aristodemo Pinotti. E fecha aí, que é o período que eu considero o término da infância da Unicamp, que é quando ela se constituiu.